Peço a autorização de vocês. Como sabem, né, o Alisson está nos apoiando aqui, vai gravar a nossa Master 45 para estar disponível depois no nosso canal do YouTube, que eu espero que todos vocês estejam lá inscritos e nos acompanhando. Feliz 2025 para todos, né? Primeira Master do ano aqui, com a Renata Torres. É um prazer recebê-la e estar apresentando a vocês com um tema tão importante que é a governança consciente, né? E aí que ela vai estar desdobrando em diversos assuntos, mas principalmente na liderança das pessoas, né? Um ativo tão importante das companhias. Lembrando, né, que diferente da live, pouco diferente da Live 30, a Master, né, a Renata vai estar discorrendo por 30 minutos a apresentação dela, a aula dela, né? Vocês, ao longo da apresentação, vão estar nos enviando pelo chat, né, as perguntas de vocês, as curiosidades, para a gente poder estar discutindo ao final da apresentação da Renata. Ok? Então, peço que todos coloquem em mudo para que a gente possa fazer uma boa apresentação. E apresentando a Renata, né? A Renata, co-founder, né, da Diva AI, Inclusão via Dados. É uma conselheira certificada pelo Celint e também integrante do programa Alumni Plus. Né? A Renata Torres, ela acredita no papel fundamental das organizações como agentes de transformação para uma sociedade com mais equidade e justiça social. E por meio de sua empresa de VI, Inclusão via Dados, ela contribui para que as organizações se tornem espaços mais inclusivos, com mais equidade e com lideranças conscientes do valor das pessoas para a sustentabilidade do negócio. Algo que ela escreveu no LinkedIn dela, que eu acho muito interessante, vou repetir para vocês, né? Que durante a sua carreira, dois aspectos sempre se destacaram: a capacidade de realizar entregas de qualidade e a preocupação com o desenvolvimento dos seus times. É apaixonada pelo tema de desenvolvimento de pessoas e não acredita em nenhum outro tipo de liderança que não seja a humana. Afinal, líderes são pessoas que lideram pessoas. Qual o propósito dessa liderança em não ser humana? Renata, formada em Engenharia de Computação pela PUC-Rio, com especialização em Gestão pela COPEAD e Estratégia de Diversidade e Inclusão pela Harvard Kennedy School. Ela é cofundadora da DVI, atua como consultora, conselheira consultiva, tive o prazer de dividir um board com ela, palestrante nos temas de cultura inclusiva, governança consciente e liderança. Renata, bem-vinda ao nosso primeiro Master 45. Por favor, o show é seu. Obrigada, Gaspar, por essa introdução aí tão longa, né, gente? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito boa tarde a todos, a todas. E vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a nossa conversa. É um tema que, como, né, na apresentação aí o Gaspar comentou, é um tema pelo qual eu sou muito apaixonada. Liderar pessoas sempre foi algo muito presente na minha carreira, né? Desde cedo eu tive esse papel, né, de atuar como liderança. Estou vendo aqui algumas pessoas que eu conheci lá no iniciozinho da minha carreira, tipo a Sandra Portugal. Muito bom ter você aqui, Sandrinha. E é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre ESG, muito no aspecto do S, né, de pessoas, inclusão e como que isso se relaciona com temas de inovação. E principalmente a gente vai trazer estratégias e algumas práticas de mercado que vêm causando um impacto positivo no negócio. Eu não vou me apresentar de novo, acho que o Gaspar já falou bastante aí sobre mim, só fazendo um complemento aqui para falar um pouquinho de por onde eu já caminhei, né? Nesses mais aí de 25 anos de estrada. Comecei lá na década de 90 ainda no mercado de telecomunicações, assim que abriu o mercado, e aí fui trabalhar na Intelig, depois saí da telefonia fixa, fui para a telefonia móvel, trabalhei muitos anos na TIM, sempre nas áreas de TI, sempre liderando times de tecnologia. Em 2006, eu fiz a primeira migração de carreira, fui para a Accenture,
E lá na Accenture, eu acho que foi onde eu consolidei mesmo a minha experiência enquanto executiva. Trabalhei lá por quase 15 anos. Entrei como gerente, saí como managing director, liderei uma série de áreas diferentes, lidei com clientes de indústrias diferentes, times diferentes. Então, acho que foi uma experiência bastante consistente. E em 2021 resolvi fazer uma segunda migração de carreira, resolvi me aventurar pelo empreendedorismo. Saí da Accenture e fundei a Diversidade Agora, que foi a primeira consultoria focada tanto na parte de planejamento estratégico como na parte de treinamento de diversidade e inclusão. E mais recentemente, a gente fundou uma startup, que é a DivAI, onde a gente levou toda a metodologia do planejamento estratégico para uma plataforma, que é uma plataforma que hoje a gente posiciona como uma plataforma de governança consciente com foco em pessoas, justamente para conseguir acelerar esse processo de trazer mais equidade e mais sustentabilidade do ponto de vista de ambientes saudáveis para todas as pessoas. Então, é um prazer estar aqui. Aqui tem o link no meu LinkedIn, do meu WhatsApp. Mais tarde, se vocês quiserem entrar em contato, vai ser muito bom adicioná-los aqui nas minhas redes. Então, para a gente começar esse papo, né, vamos falar um pouco do cenário atual, né, que é um cenário bastante desafiador e preocupante se a gente olhar para o tema do engajamento das pessoas com o trabalho. Aí eu vou trazer aqui algumas informações que o Gallup divulgou no ano passado, falando que apenas 23% das pessoas estão realmente engajadas com o seu trabalho. As outras 77, né? Os outros 77%, eles se dividem entre pessoas que estão fazendo o básico, né? Fazendo ali o básico que é esperado do seu papel, que é o que hoje o mercado classifica aí como quiet quitting, 62%, e os outros 15% estão realmente, né, ativamente desengajados. Isso significa que estão ali prejudicando conscientemente, né, o ambiente. E isso é um dado preocupante, né? Porque se a gente for olhar as causas, as potenciais causas desse desengajamento, os principais temas que são apontados são a falta de reconhecimento das pessoas, falta de clareza, seja clareza nos seus papéis, seja clareza nas expectativas de seus resultados e até mesmo falta a agressividade na comunicação, principalmente entre líderes e liderados. Uma liderança distante, uma liderança que se interessa pouco pelas pessoas. A gente vê muitos líderes que evoluem em suas carreiras por serem exímios técnicos, trazerem muitos resultados a partir de suas habilidades técnicas, mas o lado de liderança de pessoas muito pouco desenvolvido. Muitas causas aqui do desengajamento apontados também em relação a assédio, preconceito, discriminação, sendo o racismo um dos principais temas apontados. E um tema também que é bastante crítico, que é a ausência de segurança psicológica no ambiente. E aí, para conceituar um pouco o que é segurança psicológica, são características no ambiente que fazem com que as pessoas se sintam seguras para serem elas mesmas, para contribuir sem medo de julgamento, para trazer ideias, para discordar. E hoje a gente percebe que em muitos espaços a gente tem ainda uma cultura mais do silêncio e mais do que manda quem pode, obedece quem tem juízo, do que de fato uma cultura de colaboração. E essa realidade, né, ou seja, esse contexto de desengajamento, ele acaba trazendo impactos muito relevantes para o negócio. Então, uma outra pesquisa dessas duas pesquisadoras aqui, a Porath e a Pearson, trouxeram dados alarmantes, né, de que quando as pessoas estão submetidas a esse tipo de ambiente, até 48%, quase metade das pessoas, reduzem os seus esforços intencionalmente, ou seja, elas de fato deixam, né, de atuar ali dentro do que poderiam ou poderiam trazer, né, de resultado ou atuarem ali no seu potencial máximo. Reduzem, inclusive, quase 40% reduzem intencionalmente a qualidade das suas entregas. Falam que 63, 66% das pessoas
tem um declínio na sua performance. 12% deixam o trabalho, então a gente vê aqui um impacto direto também no attrition, né, no turnover dos funcionários. E 25%, um quarto dessas pessoas, admitem terem transferido essa frustração, ou seja, todo esse descontentamento para o cliente, né? Então, isso daqui se traduz diretamente em resultado de negócio, ou seja, um ambiente onde eu tenho um time, a grande maioria aqui, segundo a pesquisa do Gallup, desengajado, vai trazer um impacto muito negativo para o resultado. Além disso, falando um pouco aqui da relação do desengajamento com a criatividade e com a inovação, é, isso também acaba sendo muito impactado. Então, a criatividade ela cai em até 30% e as ideias, né, que são ali um celeiro de como fazer as coisas de forma diferente, ou trazer produtos e serviços de maneira diferenciada, isso tem um impacto de até 25%. Então, menos ideias geradas dentro desse ambiente. Resumindo, o que a gente está falando aqui? Que as consequências de um time desengajado são uma diminuição na produtividade, um aumento no turnover, ou seja, aumentando também custo para substituição, para treinamento, para trazer essas pessoas de novo para conseguirem contribuir para a empresa, diminuição na qualidade das entregas e uma, prejudicam também a inovação. Aí, para a gente complementar esse contexto, algumas tendências, né? A gente sabe que o mundo de hoje ele está muito diferente, principalmente o mundo do trabalho. Então, para corroborar um pouco com essa análise, eu trouxe aqui 6 tendências em relação ao mundo do trabalho para a gente linkar com essa informação. A primeira delas é o foco na saúde mental das pessoas colaboradoras. A gente entende que, principalmente no mundo aí pós-pandemia, é, essa preocupação com a saúde mental tem sido cada vez constante, cada vez mais presente em todos os níveis hierárquicos, e isso tem muita relação com a questão de quem que efetivamente está mais submetido a pressões em relação à saúde mental. Então, só para trazer alguns dados para vocês, a gente sabe que pessoas jovens e pessoas negras no Brasil tem 45% mais chance de desenvolver depressão. Esse é um dado que é relevante. Mulheres são pessoas que são mais sobrecarregadas, estatisticamente são as primeiras a serem demitidas e as últimas a serem recontratadas. Então, isso tudo vai gerando, né, ali uma situação mais desafiadora para determinados grupos dentro da organização. Uma outra tendência é um desenho organizacional inclusivo, né? Então, aqui é um pensamento de o que a gente pode fazer, por exemplo, para pensar num modelo de avaliação que reduza o risco do viés inconsciente. Como que eu trago, né, de forma consciente para o desenho organizacional a preocupação de ter efetivamente processos que levam em consideração única e exclusivamente as contribuições reais das pessoas. Como criar práticas que pensem em inclusão de pessoas que estão hoje 100% no trabalho remoto, porque a gente sabe que isso também são novos modelos de trabalho que se estabeleceram, híbridos, remotos, né? Então, a gente precisa ter aqui uma consciência, pensar nesses modelos de maneira bem efetiva. A tecnologia como meio de promover a liderança inclusiva. E aqui eu vou destacar, né, um tema que vem sendo bastante discutido, que é a inteligência artificial. Existem várias formas da gente potencializar o uso da inteligência artificial como um copiloto para a liderança, para ajudar, por exemplo, a identificar comportamentos preconceituosos ou comportamentos enviesados. Como que eu consigo me apoiar na tecnologia para melhorar o meu nível de consciência em relação ao clima da minha equipe? Então, tudo isso funciona como uma forma da gente usar a tecnologia de maneira a melhorar ou promover uma liderança mais inclusiva.
inclusão para todas as pessoas. A gente aqui traz uma tendência de ver o tema, né, da inclusão sendo muito colocado de forma mais abrangente dentro da organização. As pessoas, de maneira geral, precisam se sentir incluídas. Então, como que eu adoto uma abordagem de inclusão que demonstre uma intenção de melhorar a experiência de todos os colaboradores? Claro, a gente sabe que tem alguns grupos que vão ter barreiras mais específicas, que vão ter dificuldades maiores, e é importante que a gente conheça essas barreiras, que esteja de maneira transparente para a liderança quais são os problemas que cada grupo enfrenta. Mas ter uma abordagem estratégica de inclusão que enderece esses pontos e dessa forma melhore esse ambiente, não só para esses grupos, mas para todas as pessoas, é uma tendência que a gente vem percebendo na evolução da discussão do tema da diversidade e inclusão. A evolução na demografia do ambiente de trabalho. Que a gente está falando aqui? A gente está falando de diferentes gerações que estão convivendo dentro do ambiente de trabalho. Então, essa demografia ela está mudando muito rapidamente. A gente tem uma geração nova entrando no mercado de trabalho, já no mercado de trabalho, que tem demandas muito diferentes. Em termos de qualidade de vida, em termos de relação com o trabalho, em termos de aspiração a crescimento de carreira. E a gente tem uma geração, né, ou uma parcela da população que vai se manter ativa por muito mais tempo, né? Vai se manter economicamente ativa por muito mais tempo. Como que as organizações promovem diálogos entre as gerações para que isso consiga trazer um valor maior para a organização, né? E por fim, o uso de dados de modo mais efetivo na tomada de decisão para uma cultura organizacional que seja uma cultura saudável para todas as pessoas. Então, aqui a gente está falando de criar métricas, criar indicadores, criar ações com base em análise de dados, né? Em tratar o tema da cultura de maneira realmente estratégica. A gente vê ainda muitas organizações tratando principalmente o tema da inclusão a partir de iniciativas isoladas, treinamento da liderança, palestra, workshop, mas o que de fato está acontecendo dentro daquela organização? Quais são as demandas? Quais são os conflitos? Quais são os desafios que estão acontecendo? E que dados são esses que vão me dar o caminho mais assertivo para eu tratar os problemas específicos daquela empresa. E importante que esses dados eles precisam ser desagregados. Eu preciso entender como que é a experiência de cada grupo dentro que convive dentro da empresa, porque só assim eu consigo identificar necessidades específicas de cada grupo demográfico. E aí a gente traz aqui uma frase, eu gosto muito dessa frase do Simon Sinek, porque já que a gente está falando de pessoas, né, é importante a gente ter a dimensão do quão é importante entender de pessoas se a gente quer falar de sustentabilidade da organização. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Fica aí um pouco da reflexão do Simon para a gente. Agora, o que acontece quando as lideranças entendem de pessoas, né? Quando seguem esse princípio aqui que o Simon Sinek coloca? O que acontece quando eu tenho uma cultura que, de fato, enxerga o valor das diferenças no limite de que cada pessoa é uma, né? Então, somos todos diferentes, temos todos valores a contribuir aqui com a organização. Essas empresas, elas acabam, né, tendo aqui a possibilidade de ter até 23% de diminuição no risco do turnover, 60% de possibilidade de aumentar a performance do time, uma possibilidade de ter até 4 vezes de aumento de receita em comparação com competidores menos inclusivos. Aqui algumas pesquisas por observação de comparação entre organizações consideradas mais inclusivas versus competidores menos inclusivos da mesma indústria. E
um potencial de até 19% de aumento na receita de inovação. Isso tudo aqui a gente está falando de quê? De empresas que promovem uma cultura mais inclusiva e fazem isso através de algumas práticas, né, que estão por trás desses resultados. O conjunto de práticas, né, que quando combinadas, promovem esse tipo de resultado, a gente está chamando aqui de governança consciente com foco em pessoas. Ou seja, são práticas que reúnem uma gestão humanizada, né, utilizando dados e tecnologia para conseguir criar ambientes de trabalho mais saudáveis para todas as pessoas. E aqui a gente aqui, né, na DVI, a gente tem uma metodologia e um framework de trabalho para desenvolver essa prática de governança consciente com foco em pessoas, que se apoia em 5 pilares. O primeiro deles é o objetivo estratégico, ou seja, tratar de fato a valorização de pessoas como um objetivo estratégico da organização. E aqui é importante, né, ter uma ligação com o papel do conselho. Sendo um objetivo estratégico, é pauta do conselho. Como que o conselho hoje trata o tema, né, de liderança de pessoas como objetivo estratégico da organização? Outro pilar desse framework é a liderança consciente. É a liderança que está conectada com o seu time de maneira genuína, que consegue reconhecer o valor dessas diferenças, o valor, né, de se construir um ambiente com segurança psicológica para que se tenha, de fato, um time com uma maior performance e, obviamente, alinhado com o objetivo da organização. Um terceiro pilar, que é a gestão de talentos. Então, como que eu penso cultura inclusiva durante todo o ciclo de vida do talento? Desde a identificação, do recrutamento, da seleção, passando por políticas de desenvolvimento de pessoas, avaliação de performance, a parte da sucessão, né? Como é que eu faço a definição do processo de promoção e sucessão, levando esse tema em consideração. E, por fim, uma comunicação consciente. Uma comunicação que leve em consideração como que eu estabeleço conexões de confiança entre as pessoas do meu time. Como que eu levo em consideração a visão de todas elas. Porque não adianta a gente tratar de um tema tão sensível, tão crítico, com uma abordagem talvez limitante, eu diria, né? Uma abordagem ativista, uma abordagem que vai afastar ao invés de conectar as pessoas para a importância que é ter um time diverso, um time que colabora, um time que se sente seguro em trazer as suas contribuições. E para exemplificar ainda de maneira mais prática, o que que compõe alguns exemplos de práticas de governança consciente que a gente vem desenvolvendo no mercado? Primeiro, um mapeamento de demografia e experiência dos colaboradores. E como que os grupos demográficos estão organizados dentro da organização e como que é a experiência dessas pessoas dentro do ambiente organizacional. A partir desse mapeamento, eu vou conseguir identificar de fato quais são os desafios que essas pessoas estão vivendo. Então, como que é a experiência hoje de uma pessoa com deficiência dentro da organização? Como que é hoje a experiência de pessoas mais jovens ou pessoas mais velhas? Então, isso precisa ser desagregado, precisa ser perguntado, precisa ser colocado ali uma oportunidade das pessoas trazerem, né, essas informações. Uma abordagem estratégica baseada em dados, ou seja, a gente falou aqui de indicadores, né? Então é importante ter objetivos estratégicos mensuráveis, né? KPIs que vão medir a eficiência das ações que vão ser criadas para desenvolver esse ambiente saudável, esse ambiente mais
produtivo. Então, a gente falou do ciclo de vida do talento, mas a gente tem percentual de engajamento, percentual de representatividade na liderança, indicadores de equidade salarial, políticas, né, de parentalidade, como que eu consigo equilibrar melhor essas políticas para trazer um pouco mais de equidade dentro do ambiente. Capacitação em liderança, de lideranças em práticas de humanização. Então, aqui a gente fala muito de escuta ativa, né, de uma comunicação mais próxima das pessoas, gestão de conflitos. A gente sabe o quanto que muitas vezes alguns líderes evitam entrar em conflito, não querem ter conversas difíceis, né, para não, de repente, enfrentarem algumas situações desagradáveis, mas é através, talvez, do tratamento do conflito que a gente consegue superar determinados problemas e evoluir e entender a diferença entre conflito e confronto, né? Aqui a gente não está falando de confronto, a gente está falando de conseguir resolver e endereçar conflitos dentro da equipe. Incorporar uma cultura inclusiva dentro do DNA da organização. Então, falar de cultura inclusiva não é algo do RH, é algo que tem que estar distribuído ao longo, né, de todas as áreas da organização. Isso tem que estar internalizado como DNA da empresa. Cultura de transparência e comunicação, então ter canais transparentes de possibilidade de reporte de denúncias e fazer isso de maneira bastante idônea, né? Muitas vezes até externo, para garantir uma isenção em termos do processo que vai avaliar todas essas denúncias e um desenho de processos organizacionais com base em equidade, principalmente para atuar nos vieses a partir de processos pensados em diminuir os seus impactos. Então, por exemplo, critérios de avaliação padronizados, entrevistas de recrutamento estruturadas, ter ali algumas formas de eliminar vieses de processos de maneira estrutural. E aqui alguns exemplos de cases ou empresas que vêm praticando governança consciente com foco em pessoas e que tipo de resultados elas vêm conseguindo obter. Um primeiro exemplo aqui é a Sem Parar, implementaram uma série de rodas de conversa, instituíram rodas de conversa como prática dentro dos times e também adotaram algumas possibilidades de benefícios flexíveis, entendendo ali necessidades e expectativas de pessoas diferentes em termos de benefícios, e isso fez com que eles pudessem elevar o índice de satisfação interna em 40% em apenas um ano. O segundo case é um case nosso, é uma indústria brasileira, empresa familiar no setor alimentício. A gente fez um planejamento estratégico de cultura inclusiva para eles em 2022 e estamos entrando aí no terceiro ano de execução do plano. Foi um pedido que veio do Conselho de Administração como um objetivo estratégico, transformar a cultura da empresa numa cultura que fosse mais aberta e mais inclusiva. E aí, ao longo desses 2 anos de rodar esse programa, a gente já percebeu uma boa redução nas denúncias de assédio, aumento na satisfação dos funcionários nas pesquisas de clima entre os anos de 2023 e 2024, já coletando algumas pequenas, mas algumas evoluções nesse resultado. E um reconhecimento da marca dentro da indústria onde eles atuam como uma marca que promove respeito e valorização das diferenças. E, por fim, aqui o caso do Iguatemi, que implementou um programa bem abrangente de bem-estar e aí, né, focando muito em saúde mental, e teve uma série de impactos positivos justamente naqueles indicadores, né, de engajamento, é, de turnover, aumento na produtividade das equipes, para que a gente possa entender aqui, correlacionar as práticas de governança consciente com os resultados em termos de resultados positivos para o negócio.
E como que a gente aplica, né, essa governança consciente com foco em pessoas na prática? Aqui a gente traz um pouco da nossa abordagem. Então, aqui na DVI a gente tem uma metodologia apoiada por uma tecnologia que permite realizar o mapeamento demográfico da população da organização e juntar também com aspectos de experiência no ambiente organizacional, que vai medir cultura inclusiva a partir de quatro pilares, que são a inclusão, o pertencimento, o engajamento e o potencial para inovação. A gente complementa isso com conversas com toda a liderança e algumas rodas de conversa com pessoas do time, ali pessoas que podem representar a diversidade da organização como um todo. E a nossa plataforma nos ajuda a gerar insights a partir do cruzamento de todas essas informações para que a gente consiga atuar em pontos específicos de desafios e criar a partir disso um plano de ação mais efetivo. Aqui alguns exemplos das telinhas lá do que a gente implementou para acelerar e trazer mais assertividade para o plano. A gente consegue aqui, nessa tela de insights, ver os grupos, cada bolinha seria o cruzamento de informação e caracteriza aqui um grupo específico, né? Então, os grupos que estão acima da média de cultura inclusiva da organização, os grupos que estão abaixo, os grupos que estão muito abaixo, e aí a gente consegue pontualmente identificar quais são os principais desafios que a empresa está passando em termos de cultura inclusiva. E aqui, para a gente encerrar e eu poder trocar um pouco com vocês, alguns exemplos de empresas em onde a gente está apoiando com essa metodologia e com todas essas práticas que eu trouxe aqui para vocês. Gaspar, não sei se passei do tempo, como é que a gente está? Britanicamente, são 18h34, Olha, a gente começou às 6h04 também, tá excelente. Parabéns pela apresentação, Renata. Se você puder tirar aí a apresentação para a gente poder se ver um pouquinho. Gostaria primeiro de parabenizar, Renata, excelente aí a apresentação, um tema hiper importante, estratégico e delicado. Pela minha experiência, seja em conselhos, em comitês ou em projetos que nós excelentes estamos implementando, quando pautado, o tema, gente, ainda não é bem pautado, né? Ele ainda é discutido em questões básicas, né, de performance, recrutamento, às vezes retenção e desenvolvimento de talentos, né? Mas essa ênfase que se trouxe para a gente aqui ainda está muito longe. Então, acho que é um desafio, uma responsabilidade para todos nós que estamos hoje aqui participando da live. Estamos falando aqui de 35 conselheiros consultivos. Eu vejo aí no mundo, né, que há anos o tema ESG, sustentabilidade, pegou, né, uma velocidade grande, uma importância muito forte. E aí, pelo menos desde o ano passado, você vê movimentos contrários, né, principalmente de grandes empresas globais e americanas, não dizendo que está contra esse movimento, mas desacelerando ou não mais priorizando os seus projetos ESG, né? Mas ainda empresas fortes como a Apple, né, se posicionando que não dá importância, que vai continuar fazendo. Aqui no Brasil, a Natura, né, se posicionando também que a da importância de fazer isso. Eu queria uma análise sua, né? Inclusive o Marco e o Fernando Carvalho, né, fizeram a pergunta nesse sentido, né? Como é que você vê esse movimento agora que começa aí, né, de forma mais nos Estados Unidos, mas talvez de forma global, despriorizando essas iniciativas ESG? Como é que isso pode estar impactando o mercado brasileiro? Como é que você vê que causas podem estar por trás disso? vamos lá. Esse é um movimento, né, que começou aí em 2023 a partir de uma definição da Suprema Corte Americana, né, de acabar com as cotas para minorias nas universidades, e isso acabou indo também para o mercado corporativo, né? E aí, com uma retomada mais conservadora, né, lá na política americana, isso acabou sendo também esperado que tomasse proporções maiores, que é o que a gente está vendo agora, né? Então, acho que as empresas elas estão tomando essas ações e
colocaram isso publicamente, muitas delas como uma forma de se proteger de alguns riscos, né, jurídicos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo duas coisas. Eu vejo que a realidade do Brasil é muito diferente da realidade americana, até por conta da composição da população. Então, aqui a gente está falando de uma população negra que é maioria, né? Então, existe uma realidade diferente. E a gente precisa lidar com essa realidade. Eu acho que toda empresa tem a sua responsabilidade em relação ao que quer contribuir de fato com a sociedade e ficaria a provocação de o que a gente quer fazer em relação a isso dentro da nossa sociedade aqui. De qualquer forma, é real, né, que várias dessas empresas fizeram essa movimentação de não dar continuidade de maneira intencional, no sentido de ter uma área, de ter talvez iniciativas específicas, mas a gente não pode esquecer que são empresas que estão fazendo isso há muito mais tempo. Tem iniciativas de diversidade e inclusão há muitos anos. Isso também não é a realidade no Brasil. Então, eu entendo que vão deixar de investir, mas isso talvez já esteja internalizado mais na cultura dessas empresas, né? A ponto de algumas declarações, por exemplo, de Microsoft, do próprio Walmart, de entender o valor que isso trouxe para o negócio deles. Então, eu entendo que não vai haver, talvez, tanto mais investimento, mas isso não quer dizer efetivamente que as empresas deixem de prezar por uma cultura que seja inclusiva a todas as pessoas. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente. Acho que a gente precisa, do ponto de vista de responsabilidade social, garantir que não haja tanto retrocesso como numa velocidade que a gente está vendo, em relação à realidade dos Estados Unidos. Mas como se fosse algo temporal, né? Lá eles começaram primeiro, o abismo social, educacional, econômico é diferente. É Isso pode diferente. acontecer no Brasil, mas talvez mais para frente, né? Quando com a evolução, com o nível de maturidade dessas companhias. Excelente. Capellini trouxe uma questão que você falou, inclusive, num dos quadros, sobre a evolução da demografia, né? Cada vez mais nós temos o encontro de diferentes gerações nas Sim. empresas. Essas diferenças de gerações, ela tem impactos diferentes nas causas do baixo engajamento? Então, isso é uma pergunta excelente, né? Assim, depende da realidade da organização, né? Eu não tenho aqui as causas relacionadas especificamente com as gerações. O que eu posso falar é que, dependendo da indústria, a gente vê questões de engajamento de pessoas mais jovens e pessoas mais experientes diferentes. Pessoas da indústria de tecnologia, por exemplo, né? Pessoas de uma geração mais velha se sentem menos ouvidos ou se sentem com menos espaço para contribuir porque tem um estereótipo de que não vão conseguir se atualizar ou contribuir dentro da mesma capacidade de inovação ou de acompanhamento das novidades tecnológicas. Ao mesmo tempo, em indústrias mais, digamos, estáveis, né? Uma indústria ou numa área de operação, numa planta industrial, pessoas mais jovens acabam se sentindo menos reconhecidas. Então, eu acho que depende muito da situação, do contexto em que a gente está analisando esse dado. Excelente. Acho que é importante aqui dizer também, você trouxe isso muito bem, né, na sua aula, na sua masterclass, né? Dependente dos grupos e quais as causas, a metodologia, a ferramenta para diagnosticar isso, né? E aí, com um bom diagnóstico, você dá um bom tratamento, um bom remédio. Sim,
E você quer saber um tema interessante, Gaspar, que assim, recorrentemente nos nossos diagnósticos a gente percebe. Normalmente tem uma dimensão que ela é pouquíssimo considerada do ponto de vista de diversidade, que é a diversidade religiosa. E no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande de religiões, né? É um tema que não é muito explorado. Mas, invariavelmente, em todas essas empresas onde a gente rodou essa metodologia, um dos principais pontos de conflito dentro da organização é em relação à questão da religião, principalmente no momento atual em que a gente vê, né, algumas religiões ganhando mais adeptos, enfim, Mais crescendo força. muito. E é um tema que é muito pessoal, né? Toca em questões muito íntimas. E isso, muitas vezes, acaba criando problemas grandes dentro de times, porque as pessoas não sabem como lidar, não sabem como falar, não sabem como abordar. E eu não estou falando aqui que a empresa precisa ter uma religião, não é isso que eu estou falando, mas precisa entender que esse é um tema relevante para as pessoas da empresa, né? Perfeito. E aí vai impactar a motivação, né? Se a pessoa se sente ali oprimida, ou desrespeitada, né, nas Exatamente. crenças dela, lógico que ela pode culminar até com a sua saída. Tem uma pergunta aqui do César Betim, seu amigo aí da área de saúde, farmacêutica. As Uhum. tendências me parecem ser fundamentais e devem ser endereçadas no dia a dia, a fim de garantir o poder de contribuição das pessoas. Ele se pergunta como é que se encaixa nesse contexto, né, a questão da meritocracia, mais ainda, aí acho que é a minha colocação, nos modelos de remuneração até, que pode contribuir muito para a competitividade das empresas. Né, um mercado competitivo, um modelo de remuneração agressiva, você tem essa questão da competitividade e impacta nessa questão do engajamento, da motivação. Como é que você vê isso dentro das empresas? Assim, a meritocracia, né, é, é sempre um tema meio polêmico, né, para a gente abordar nessa questão aqui. Porque, de alguma forma, começou a se caracterizar que a gente tentar trazer mais diversidade para a organização, a gente está indo num caminho oposto da meritocracia. E quando, na verdade, é o contrário. A gente pretende, né, com processos sem vieses, processos que de fato são desenhados para trazer equidade, pensados nas necessidades específicas das pessoas, considerando suas realidades diferentes, fazer com que os resultados sejam de fato baseados em mérito, né? Porque eu não sei vocês, mas assim, eu na minha experiência aí no mercado corporativo, vivenciei em diversas vezes pessoas que foram promovidas é, sem, sem efetivamente terem uma contribuição relevante. É, e aí, assim, o que que a gente tira disso? Será que é uma questão de meritocracia, de fato, ou é uma questão de é, perpetuação de alguns privilégios que a gente não quer abrir mão? Que bom, tem que refletir. É, Tem uma pergunta do é Ciro. mais para provocar do que para responder. Uhum. Uma boa reflexão, com certeza. Até porque muitas vezes os modelos de remuneração, de autocracia, eles são nocivos, inclusive, para o alcance das metas, né? A gente tenta incentivar tanto que ele acaba que impacta o negócio da companhia. Ele é um modelo nocivo, muitas vezes. Ciro Gazola nos traz aqui a questão do propósito, né? Ele coloca que é um tema que gostaria de ouvir de você, né, sobre a importância do propósito das empresas como parte do engajamento e a própria retenção das pessoas, né? Diz aqui que ele teve experiências com isso e vê muito importante nos dias de hoje, particularmente com a geração dos jovens talentos, novas gerações entrando na companhia aí, e que esse engajamento, eu entendo que está muito da identidade corporativa. Se me permite, Ciro, eu vou além do propósito, na questão dos valores também, né? Se não compactar com o meu valor, eu não vou na companhia, não me sinto ali identificado. Como é que você vê isso, Renata, da questão do engajamento versus identidade corporativa, o propósito?
Como é que você vê isso nas suas empresas que você está trabalhando? Eu vejo assim, eu acho que cada vez mais as pessoas elas estão procurando se alinhar, né, a marcas, a empresas, a atividades que estejam alinhadas com os seus valores e com aquilo que você valoriza, com a sua visão de mundo, né? E a gente ainda vê muitas organizações que têm até um propósito bem definido, valores bacanas, né? A gente vê lá pregado na parede, mas quando a gente começa a conviver mais internamente, conversar com as lideranças e principalmente com as pessoas colaboradoras, a gente vê o quão distante estão o propósito e os valores da organização e a cultura que é praticada, porque a cultura é o que acontece ali no dia a dia, como as pessoas exercitam, né, as suas atividades, como elas se posicionam, principalmente a liderança, né, que é quem dita ali a cultura da empresa. Eu vejo uma distância muito grande e isso vai cada vez mais contrastar com o que é esperado da nova geração. A nova geração ela não está preocupada em, sabe, sei lá, esperar muito tempo para ver se a coisa vai mudar. Ela vai perceber que aquilo não está alinhado, que a pessoa fala uma coisa e faz outra, que as atitudes são diferentes daquilo que se prega. Então, eu acho que cada vez mais o walk the talk vai ser importante na hora de se desenvolver relações autênticas, lideranças que de fato queiram causar impacto positivo nas pessoas, porque no final das contas acho que a liderança tem essa responsabilidade, né? A gente muito mais do que é, gerenciar projetos e áreas e tarefas, a gente é responsável ali por impactar a vida das pessoas com quem a gente trabalha. Então, a questão do propósito e de valores, eu acho que acaba sendo relevante no sentido das empresas se preocuparem com a autenticidade daquilo que elas querem fazer. Aí, eu vou fazer aqui uma última pergunta para você, dado já são 6h50. Mas as perguntas não respondidas vão ser respondidas depois pelo nosso site, diretamente pela Renata. E eu trago aqui primeiro uma reflexão do Marco e depois a pergunta dele, né? A experiência do Marco, vivendo e trabalhando nos Estados Unidos recentemente, ele não percebe um avanço significativo que justifique a desaceleração das políticas de diversidade, equidade e inclusão nos Estados Unidos, né? Ele vê ainda muitas oportunidades em questões raciais, negros e povos originários, latinos, questão de gênero, LGBTQI, plus mais, né? Então, assim, apesar desse posicionamento forte das empresas globais, né, o skin the game, né, o Marco, na experiência dele, vê que as empresas norte-americanas precisam ainda evoluir no tema. E aí ele traz uma questão que é muito importante para nós aqui, que é o nosso foco, e foi alvo, inclusive, do primeiro grupo de trabalho e o e-book do Alumni Plus, do Celente, né? Que é o ESG para pequenas e médias empresas. Como é Uhum. que você vê a questão, né, de gente, dessa governança consciente, do engajamento nas pequenas e médias empresas nacionais? Ainda muito incipiente, Gaspar. É uma conversa bastante desafiadora que é, precisa, sei lá, acho que dar uns 10 passos atrás para começar a falar, trazer para uma necessidade ali mais latente da organização, tentar entender quais são as questões que a organização está passando e como relacionar isso com essa agenda para aí sim, né, através talvez até de um pouco mais de educação nesse sentido, conseguir mostrar como que práticas focadas em ESG se relacionam àqueles temas que estão acontecendo na empresa. Mas se eu chegar e falar de ESG, de diversidade, de inclusão, para empresas menores acho que eu caí. Não, tá, vamos te ouvindo, Renata. Voltei? Sim, sim, pode ficar, pode concluir. Alô? Pode falar, Renata. Estamos te ouvindo.
ela sair e voltar. Vai. Oi, voltei? Oi, voltou. Ah, desculpa, gente, minha internet Nada. deu um susto aqui. Então, eu estava comentando que tá é bastante incipiente, né? Então, a gente, normalmente, quando vou falar sobre isso com empresas menores, familiares, precisa ter não sei, usar mais de psicologia até para conseguir trazer ali uma abordagem que vai, de fato, conectar com as questões da organização e esse, né, e toda essa pauta aí social de meio ambiente, do que efetivamente chegar já falando de governança consciente de pessoas, porque isso não vou conseguir nem passar do primeiro slide. Muito bom. Renato, eu queria agradecer a você e a todos os presentes aqui pela participação, pelas perguntas, pela sua apresentação. É um tema que carece, né? A gente precisa se aprofundar mais. Então, se vocês quiserem, né, a gente pode fazer uma continuidade aqui, fazer uma live, fazer uma outra reunião. Aí passem mensagens para mim com as questões que vocês querem. A gente até faz uma live 30 mais para frente sobre esse tema para poder evoluir, né? Queria lembrar vocês que o ano já começou, né? O calendário Celente está lá cheio de programas e eventos para vocês continuarem com o Lifelong Learning, continuarem com o networking. Vamos continuar lá dentro do nosso planejamento, do nosso PDI, né? Para que a gente evolua como conselheiro consultivo e busque cada vez mais novos conselhos. Gente, muito obrigado. Continue seguindo a gente, continue participando dos nossos eventos, sempre muito ricos. Renata, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação. Se quiser dar sua consideração final, por favor, Alisson, muito obrigado pelo apoio de sempre. Então, agradecer aqui, agradecer as perguntas, agradecer a presença de todos vocês aqui e estou à disposição, se quiserem trocar mais ideias sobre o tema, tô sempre por aqui. Obrigada, gente. Obrigado, Abração, Renata. pessoal. Obrigado, Gaspar. Um abraço a Não, todos. obrigado. Abraço. Quem Tchau. quiser assistir Abraço. de novo,